Boa tarde. Boa tarde. Entre os destaques do Lente Profissional dessa terça-feira, estudantes da Universidade de Brasília desenvolvem projetos inovadores com o apoio da própria universidade, por meio do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico. O que os chamados empresários juniores, aqueles que ainda estão na faculdade, esperam do mercado de trabalho? A gente explica, inclusive, de que forma o mercado encara esses jovens. Vamos conhecer também o Brasília Fab Lab, um núcleo da rede de conhecimento que se estende por mais de 60 países e quase 450 laboratórios. O quadro Diário de Profissão te leva ainda para acompanhar de perto a realidade de um social media. Começa agora o Lente Profissional. Microsatélites, um aplicativo inteligente. Você já teve uma ideia muito boa, mas não teve apoio para desenvolvê-la? Alguns órgãos dentro e fora das universidades podem ajudar. Confira a seguir na reportagem de Fernanda Bastos e Igor Wolff, alunos da UNB que se destacam em pesquisas e no desenvolvimento de projetos inovadores. Já pensou em desenvolver um microsatélite? Com o objetivo de colher dados atmosféricos, o Landsat é um dos projetos que estudantes da Universidade de Brasília estão pesquisando. A gente está estudando o lançamento de nanosatélites que tem dimensão de 20 por 20, assim, são caixinhas pequenas, e para obter dados meteorológicos e captação de imagens e tudo mais. Uma outra iniciativa promovida pelos estudantes da UNB é o TIE, Aplicativo de Gerenciamento de Projetos. Então, as iniciativas de mercado que a gente vê são aplicativos desenvolvidos para grandes empresas de gerenciamento de projeto, que são coisas estáticas, duras e que não permitem a conversa entre os participantes do projeto. E com a nossa ideia, a gente quer fazer uma ferramenta aberta de desenvolvimento livre a partir do momento que a gente registrar esse aplicativo, de forma que todo mundo que esteja envolvido no projeto consiga saber o que está acontecendo, consiga ver o projeto na sua amplitude, que o que a gente viu que desmotivava os participantes de projetos durante a realização desse era porque eles não tinham noção do que eles estavam fazendo no projeto grande. Então, eles ficavam fazendo aquela atividadezinha pequena, assim, que não via como que contribuía para o projeto geral. E a nossa ferramenta, a gente espera que consiga solucionar esse problema. A estudante diz que o projeto é de extrema importância para a universidade. Assim, é uma iniciativa que a gente começou em 2011, então, quando estava se começando a falar sobre aplicativos móveis, desenvolvimento de aplicativos móveis, e a gente viu que muitos estudantes de graduação estão usando o celular. Então, é uma coisa que faz parte do contexto deles. Então, isso, apesar de ser uma iniciativa que surgiu daqui da universidade para disciplinas de graduação, a gente viu que a sociedade por inteiro pode aproveitar, porque tem muitos âmbitos que desenvolvem projetos e que essa ferramenta ela pode ser utilizada por todos os setores. Essas ideias inovadoras recebem o apoio de diversos órgãos, dentre eles o CDT, Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico, que há mais de 30 anos incentiva esses projetos. Bom, o CDT ele tem projetos com atuação com empresas incubadas, empresas do Parque Tecnológico e projetos com pesquisadores da Universidade de Brasília. Esses projetos ele visa o desenvolvimento de soluções inovadoras e aprimoramento de pesquisas. Dizer quais são esses projetos é um tanto complexo, porque nós temos em diversas áreas. Nós temos áreas de biotecnologia, nós temos áreas de tecnologia da informação e comunicação, então é bem abrangente. Qual que é o papel do CDT nesses projetos enquanto pesquisadores? É apoiar para que o pesquisador possa se envolver completamente na pesquisa, enquanto a gestão de atividade, gestão financeira desse projeto é realizada pelo centro. Para receber o apoio do CDT, Emerson dá algumas dicas. Bom, o passo é simples. O CDT ele lança editais para que qualquer pessoa possa participar. Isso não só público da Universidade de Brasília, mas o público em geral, a comunidade como um todo. Esses editais eles são publicados no Diário Oficial, são publicados no portal do CDT. Basta submeter uma proposta, vai passar por uma banca avaliadora e, sendo aprovado, tem todo o aporte de apoio que o centro oferece. Ótima iniciativa! Outros órgãos que apoiam projetos inovadores são o SEBRAE e o CNPq. Outra oportunidade bastante requisitada pelos alunos da universidade é o Ciências Sem Fronteiras. Estudantes de desenho industrial da Universidade de Brasília viajaram aos Estados Unidos como bolsistas do programa. Lá, conheceram o Fab Lab, uma rede mundial de laboratórios de fabricação digital criada pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT.
Em janeiro de 2014, esses estudantes retornaram ao Brasil e, desde então, vem trabalhando para a abertura do Brasília Fab Lab. O objetivo é criar um centro de pesquisa e produção para realizar experimentos sem depender de escala industrial. Alunos de desenho industrial da Universidade de Brasília viajaram aos Estados Unidos pelo programa Ciências Sem Fronteiras, onde conheceram o Fab Lab, uma rede mundial de laboratórios de fabricação digital. E ao regressarem ao Brasil, resolveram abrir o Brasília Fab Lab. O laboratório funciona como um centro de pesquisa e produção, oferecendo ferramentas e tecnologias digitais para a realização de experimentos sem depender da escala industrial. Conversamos com os idealizadores para entender um pouco mais sobre a motivação e o funcionamento do projeto. Então, essa experiência de estudar nos Estados Unidos foi muito enriquecedora, porque me ajudou bastante a produzir e conhecer muito dessas novas tecnologias. E o melhor de tudo foram os ambientes em que eu estava inserido lá. Nas faculdades era comum você ter ambientes como esse, e o melhor de tudo eram as trocas de experiência entre as pessoas que usavam esses espaços. E ao retornar para cá eu senti uma verdadeira necessidade de ter um espaço como esse. Foi isso que motivou bastante a abrir o Brasília Fab Lab. Para reduzir os custos iniciais, os estudantes optaram por construir aqui mesmo grande parte dos equipamentos necessários para o funcionamento do espaço. Então, a gente realmente optou por fazer nós mesmos as máquinas, porque a gente tinha o know-how de como fazer elas, para poder reduzir os custos também e para mostrar para as pessoas do espaço que aqui dá para fazer quase qualquer coisa. O que a gente fez foi projetar o computador, as peças que a gente ia precisar ou imprimir nas nossas impressoras 3D ou recortar a nossa cortadora de madeira, e juntando elas com peças compradas no mercado, a gente fabricou as máquinas que a gente usa aqui no espaço. O Ciências Sem Fronteiras proporcionou um grande aprendizado para esses estudantes, e o Fab Lab é um reflexo dessa experiência que está sendo passada para frente. Parece que o empreendedorismo está criando raízes no meio acadêmico. É verdade, Bruna. O empreendedorismo chegou para ficar e é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. O mercado de trabalho se torna cada vez mais competitivo e espera que os profissionais mostrem seu diferencial na hora da contratação. Uma das alternativas para um currículo de destaque é a passagem pelo MEG, o Movimento Empresa Júnior. Ele é o segundo maior movimento jovem do mundo e o maior quando se trata de formação de profissionais e empreendedores. Nossa repórter Tázia Barreto foi conversar com jovens que fazem parte do movimento e profissionais que já ingressaram no mercado de trabalho. Eles contam um pouco sobre como o MEG foi importante para esse acréscimo na carreira profissional. O Movimento Empresa Júnior é o maior do mundo quando se trata da formação de empreendedores. De acordo com o último censo realizado pela Confederação Brasileira de Empresas Juniores, a Brasil Júnior conta com mais de 236 empresas juniores que trabalham para organizar e potencializar a força do movimento. Batemos um papo com pessoas que fazem parte do movimento e esperam ingressar em grandes empresas do mercado. Bom, eu tenho certeza que a Consult me ajudou e me capacitou, vai me tornar uma profissional melhor. E com isso, talvez eu consiga entrar em empresas como a Ambev, a Falcone e a DXI, que são de grandes interesses, não só de mim, Clarissa, como de outros membros da Consult. Um dos benefícios que o movimento trouxe, que vem de alguns estudos do movimento de interesse de linkar os empresários juniores com empresas sêniores, foi que na Enginet, por exemplo, a gente conseguiu facilitar o intercâmbio. Não só durante o período que a pessoa estava na empresa, mas depois. Então, a gente conseguiu que alguns empresários juniores que foram membros da Enginet participassem depois assim que saíssem da empresa, de empresas sêniores que tipo, eram de interesse deles. Um exemplo disso é a Globo e a Google. Então, a gente meio que entende que isso facilitou e é o fruto do movimento. Hoje eu me sinto à vontade e capacitada mesmo para trabalhar em empresas muito grandes e muito conceituadas, como a Ambev, a Elo Group, a Falcone, penso também na Coca, penso na Ford. Mas o mercado de trabalho, as empresas realmente investem nesses ex-empresários juniores? As maiores empresas do Brasil não só investem, como já realizam processos seletivos específicos para ex-empresários juniores. Conversamos com profissionais que fizeram parte do movimento e hoje atuam no mercado sênior. Tudo que eu vivi no movimento Empresa Júnior serviu de aprendizado para levar para o mercado de trabalho. Acho que aí as principais coisas foram lidar com pessoas, trabalhar focado em resultado e com uma pressão muito grande. A EJ, graças a Deus, me ajudou muito na parte da empresa mesmo. Como eu fui um diretor, ter reuniões, tocar uma equipe, esse foi o principal diferencial, sem dúvidas. A parte de postura, comunicação e liderança, principalmente foi o que mais
mexeu em mim ao longo dos anos de empresa júnior. Algumas coisas que são pequenas, mas que à medida que você vai aprendendo, você pega, assim, como dar, como receber um feedback, como liderar uma equipe, como falar numa reunião em público, um curso de oratório. Essas coisas vão fazendo muita diferença. Quando você para ver, você cresceu muito em pouquíssimo tempo. E não necessariamente no beabá ali da economia, que é o meu curso, mas mais no campo teórico. E isso fez toda a diferença no mercado de trabalho, principalmente quando eu fui entrar na Falcone, que a postura assim, não só a minha, mas a postura de quem é de empresa júnior, geralmente ela é diferente numa dinâmica em grupo. Você já sabe o que você pode, o que você não pode, quando você tem que ouvir, quando você tem que falar. Então, já é um primeiro momento para entrar numa empresa que você já tem uma postura diferenciada. Legal ver o impacto desse movimento, que mesmo tão jovem, vem construindo um mercado melhor. E falando nisso, uma nova profissão está fazendo sucesso entre os empreendedores. Você sabe o que é um social media? Social medias são tidos como profissionais que cuidam de redes sociais das empresas. Mas será que o seu trabalho se resume a isso? O quadro Diário de Profissão te leva para conhecer a realidade de um mercado que se expande a cada dia mais. Dados como o tempo médio de conexão mensal, presença expressiva em redes e efeitos sociais e tecnológicos como o uso da segunda tela oferecem insumos para crer que você ainda vai ouvir falar muito dos social medias. A repórter Natália Ribeiro nos conta um pouco sobre o dia a dia dessa profissão. Hoje, no Diário da Profissão, iremos desvendar a rotina de mais um profissional inovador, o social media. Se você acha que ele apenas mexe no Facebook, está enganado. Estamos aqui na Table, agência de publicidade especializada em mídias sociais, para conversar com os funcionários e entender um pouco mais sobre o dia a dia da profissão. A profissão de social media surgiu há uns 5, 6 anos, se a gente for considerar o boom mesmo da profissão, dentro das agências de publicidade tradicional mesmo. O mercado de social media hoje está bem amplo, então você tem desde oportunidades em agências especializadas e empresas também. O social media acaba usando diversas ferramentas, dependendo do cargo que ele está ou do job que ele se encontra. Basicamente existem ferramentas desde edição de imagem até agendamentos, ferramentas que programam as publicações para que elas subam ao ar na hora desejada, e ferramentas mais complexas que ajudam tanto no monitoramento de menções, no monitoramento de temas que podem ser relevantes ao cliente ou ao segmento, olhando até concorrência se for o caso, e diversas outras ferramentas que ajudam a dar dados para relatórios e dados também para alterar qualquer estratégia que tenha sido traçada para o planejamento e para a marca. Não sei se tem bem uma formação indicada para ser social media, mas eu acho que tem algumas características importantes, como por exemplo, você tem que ter um bom português, porque para trabalhar com comunicação você tem que ter um bom português, né? E tem que ser criativo, em alguns momentos tem que ser organizado, então assim, é bom que você procure uma formação que te exija isso. O que é mais importante para quem quer seguir a carreira é ser heavy user, ou seja, você tem que mexer nas redes sociais, você tem que saber mexer no Facebook, no Instagram, no Snapchat, por exemplo, cria uma página lá no Facebook só para teste, ver o que dá, tipo, alguma coisa que você se interessa, faz. Testa ferramentas no Instagram, sei lá, coloca hashtag na sua foto, vê se dá resultado, faz follow back, tipo, segue um monte de gente, vê se ela te segue de volta. Tipo, fazer esses testes é importante para você começar a trabalhar, porque quando você for trabalhar, você vai precisar disso tudo. Obrigada, Natália. Carolina, isso nos leva a crer que ainda vamos ouvir falar muito sobre o social media. Esse foi o Diário Profissão de hoje e semana que vem a repórter Natália volta com mais um profissional inovador, o bioinformacionista. São 1h40, horário de Brasília, e o Lente Profissional fica por aqui. Fique agora com a programação seguinte. Boa tarde. Uma boa tarde para você e uma ótima semana.